E inclusive o botão cancela também não faz nada porque nós não colocamos nenhuma funcionalidade. Ok? Bom, então o próximo passo agora é nós trabalharmos então com o desenvolvimento da macro, né? Então aqui a macro, no botão OK, 2 cliques ele abre automaticamente a sub, tá? E essa sub, basicamente, ele tem alguns elementos que serão vistos posteriormente. Então, inicialmente, vamos definir então o nosso final row, né? Como por exemplo integer, né? Integer. E aí o final row, ou seja, a quantidade de linhas é igual. Então nós temos que cells, ok, rows ponto count vírgula 1 ponto end xl up ponto row, ok. Então aqui eu tenho a definição, vou melhorar um pouquinho aqui, do nosso comando final row, ok. Bom, então inicialmente o que nós temos, né? Que cells na coluna final row mais um, vírgula, ele está na coluna 1, né? Ponto value, recebe o texto nome ponto text. Ok? Muito bem. Cells. O cells final row mais um, vírgula, na coluna 2, ponto value, eu tenho o text peso. Tem o text peso ponto text. Ok? Na coluna 3, eu tenho o que? Mais 1,3 ponto value. Eu tenho o que? Eu tenho text idade ponto text. Ok? E finalmente cells final row mais 1,4 coluna 4 ponto value. Eu tenho o text altura, né? Ponto text. Bom, então vamos recapitular. Ao clicar o botão, eu tenho que esse comando final row ele me conta quantas linhas tem na primeira coluna, ok? Então, a princípio, ele vai me dar a quantidade de linhas que tem a minha planilha. Como a minha planilha começa com título, né, então ele vai me retornar o valor 1. Então, por isso que eu acrescento mais 1, tá certo? Então, ele vai para a linha 2. Na primeira coluna eu vou colocar o nome, na segunda o peso, na terceira a idade e na quarta a altura. Então, a cada clique do meu botão, a ideia é que todas essas informações sejam inseridas na minha planilha. Okay? Então, na hora que nós abrimos o formulário, por exemplo, iniciamos aqui, então vamos colocar aqui, por exemplo, José Pedro. Ok? E peso, digamos que ele tenha 89, a idade, sei lá, 34, a altura 1,78. Ao clicar OK, as informações devem aparecer. Bom, então, automaticamente ele deu um pequeno erro, né? Vamos verificar aqui o que foi que aconteceu. Vamos verificar se esse componente text, peso, se ele realmente existe, né? Então, vamos verificar aqui. Esse aqui é o text nome. Esse aqui, nós não mudamos aqui, né? Então seria text peso, tá certo? Esse aqui é o text idade. E esse aqui é o text altura. Ok? Esse aqui é o label nome.
a gente pode mudar aqui L, LBL, peso. Aqui podemos mudar para LBL, idade. E podemos mudar o nome deste componente para LBL, altura. Tá? Este botão se chama botão OK e este botão se chama botão cancela. Ok? Bom, vamos salvar aqui, né? Como sendo, por exemplo, FATEC 01. Ele tem como extensão uma pasta de trabalho habilitado para macro. Vamos salvar. Ok? Voltamos, né? E agora podemos então, ele já colocou o peso, vamos tirar aqui, tá certo? Vamos novamente chamar o formulário. Então vamos colocar José Pedro, o peso 67, idade 32, altura 1,89. Vamos dar OK, ele já inseriu os dados. Okay? Então, observa que eu tenho o nome, o peso, né, a idade e a altura. Okay? Bom, no processo de inserção de dados, então, vamos colocar um outro, por exemplo, Silvio Luiz, digamos que fosse 89 quilos, né, idade, sei lá, 23, tá? 23 e peso, altura 1,76, por exemplo, OK, né? Então, ele vai inserir os dados. Toda vez que eu clicar um OK, ele vai fazer a inserção dos dados na minha planilha. Na verdade, são os dados que aparecem aqui. OK? Muito bem. Então, podemos ir para o código, né, e avaliar o que nós fizemos. O que nós fizemos aqui simplesmente para passar do formulário para a planilha. Eu tenho que sempre definir qual é a linha que eu preciso inserir, né? Para isso, eu preciso saber quantas linhas disponíveis tem na minha planilha, né? Isso é uma variável chamada fileRow. Eu posso definir qualquer outro nome, né? Como por exemplo o número de linhas, alguma coisa assim. A partir de então, eu redefino para cada linha nova, por isso que tem mais um, né, valor. Eu tenho então o nome, o peso, a idade e a altura. Ou seja, são os elementos que eu obtive no meu text nome, ou seja, o meu text box que tem o nome, o meu text box que tem o peso, o meu text box que tem a idade e o meu text box que tem a altura.